Salve, salve, senhoras e senhores, meu jovem, minha jovem, meninos e meninas, rapaziada em geral, eu sou o Sal e mais um Pitombadas aqui no Pitadas do Sal, esse quadro do Pitadas que a gente mergulha nos quadrinhos das HQs independentes, as grandes editoras, sempre com aquele olhar curioso, meio de fã, meio de jornalista cultural, que não larga o gibi desde moleque. E hoje o papo é da pesada, a gente recebe ninguém menos que Laudo Ferreira Júnior, um dos grandes nomes dos quadrinhos brasileiros, premiado com o Ângelo Agostini como grande mestre das HQs em 2025, um cara que, além de desenhar com a alma, pensa o Brasil e a espiritualidade com um lápis na mão. E, claro, aqui comigo, meu parceiro de sempre nesse universo das artes gráficas, o curador do Pitombadas, o enciclopédico Heitor Pitombo. Como é que você está, Pitombo, recebendo laudo aqui hoje? Boa tarde, boa noite ou bom dia, depende da hora que a pessoa for ver esse vídeo, né? Porque o vídeo está entrando hoje, sábado, né, no ar, né? Mas, enfim, isso depende de quem, da hora que a pessoa resolver o vídeo, né? E para mim é sempre uma alegria estar aqui contigo, né, Sal? A gente fazer esse trabalhinho aqui. E hoje é especial, né? Porque tem um grande amigo meu do meio dos quadrinhos, das pessoas do meio dos quadrinhos que eu mais gosto, né? Que é o Laudo, cara, que é meu parceiraço. Ele fala assim, isso para todo mundo, Laudo. Ele fala isso pra todo mundo. Eu tinha essa suspeita, viu, Sal? Mas Laudo, cara, é um parceirão, assim, ele, cara, uma coisa, ele muito importante no meu momento atual, porque Laudo fez o projeto gráfico do meu disco O Tempo Não É Nada, disco que está, quem quiser comprar meu disco está à venda, mas em breve ele chega às plataformas. Eu fiz tudo ao contrário, resolvi lançar a versão física antes, e depois é que vou botar nas plataformas. Mas assim, quem quiser comprar o físico, sempre é legal ter o disco físico, né? Que tem o encarte, você vê quem toca, você tem foto de todo mundo que participou, informações em geral, né? E você segura, você bota. O som é melhor do que o som do streaming, claro. Então, quem quiser ter esse privilégio, esse prazer, entra em contato comigo. Mas, enfim, no mais, assim, o Laudo foi um parceiraço nesse processo aí, né? Tipo, a gente discutindo tudo. Então, muito da alma do disco está ali no encarte que o Laudo tão habilmente projetou, né, para o projeto. E fora que Laudo é dono de uma carreira invejável dentro dos quadrinhos brasileiros, né, cara? Cara muito, muito prolífico, né? Aborda temáticas muito diferentes nos seus trabalhos, assim, há muitos anos. E hoje vai ser uma delícia conversar com ele. E assim, ó, antes de eu passar a palavra para o Laudo, eu sei que vocês já estão ansiosos, são mais de 40 anos de estarada, com obras como Yeshua, Tianinha, História do Clube da Esquina, O Coração do Cão Negro. É uma trajetória que passeia da arte erótica ao sagrado, da crítica social ao humor. Laudo, prazer enorme te receber aqui no Pitadas do Sal, meu querido. Ô, Sal, obrigado, Heitor, aí, desse convite aí. Meu, estou cercado de caras fabulosos aí para esse bate-papo. E também vou parafrasear meu querido Heitor, bom dia, boa tarde, boa noite para quem for ver a gente aqui, né? Vai ser um papo legal. Heitor a gente já entra num outro departamento. Quando é amigo querido, a gente não é amigo querido, né? Então é aquela outra história. Boa, eu vou deixar o Pitombo fazer as honras da primeira pergunta, mas nunca é tarde lembrar que o Laudo é um dos poucos autores brasileiros que conseguiram criar uma mitologia própria dentro dos quadrinhos. Então, o Laudo é quase um gênero à parte, né, Pitombo? Eu acho que o Laudo é um estilo único dentro dos quadrinhos, assim, né? E eu quero começar, assim, pelo mais recente, né? Que não é tão recente assim, mas, enfim, estamos, assim, há algumas semanas da nova CCXP, né? Estarei lá presente, corpo e alma, né? Corpo presente. E Laudo está nesse evento, ele vai estar participando, né, numa mesa lá no Artists Valley, né, da CCXP, que eu ainda acho, apesar de todos os eventos sensacionais que a gente tem no país, ainda é o maior evento de quadrinhos do Brasil. Quais são os dias, Heitor? Eu acho que começa no dia 3 de dezembro, vai até o dia 6, não é isso? Se eu não me engano. Rapaz, você sabe que eu sou péssimo. 7, acho que é dia 7, é o último dia. De 3 a quarta-feira tem o Spoiler Night, né? Spoiler Night, que eles abrem o evento só durante de 6 horas da tarde em diante,
né? Legal. E depois, de quinta em diante, né? Começa dia 3, quarta-feira, spoiler, né? Dia 3, e termina no dia 7, domingo, o evento. E nos outros Maravilha. dias abre, cedão, e vai até 10 horas da noite. Então, né? E o Laudo, ele vai estar lançando, né? Nem lançando, né? Porque ele já lançou esses trabalhos em outras ocasiões. Ele vai estar lançando a adaptação em quadrinhos por uma nova editora, um relançamento, de fato, do A Meia-Noite Levarei Sua Alma, que é a quadrinização daquele primeiro filme do Zé do Caixão. Não é o primeiro filme do Mojica, mas é o primeiro filme do personagem Zé do Caixão, né? Com o personagem e ator e diretor com quem o Laudo teve uma estreita relação, né? Eu também tive o prazer de conhecê-lo brevemente numa entrevista que foi muito boa de fazer, né? Mas eu queria que você falasse, Laudo, desse trabalho. Volta um pouco no tempo aí, falando do Zé do Caixão, do Mojica, e da importância desse trabalho que está sendo relançado mais uma vez nesse momento. Cara, foi uma coisa há pouco tempo atrás que a editora já estava conversando, a Tábula, né? O Fernando e o Douglas da Tábula estavam conversando com a Liz Marins, que é a filha do Mojica, né? E que está cuidando dessa parte da obra dele e tal. E eles estavam justamente conversando sobre a republicação do Meia-Noite Levarei Sua Alma, agora, nesse final de ano, e do Esta Noite Encarnarei Seu Cadáver, que fica para o ano que vem, que é uma outra história. E aí, cara, e foi até curioso, porque esse ano de 2025 fazem 30 anos da primeira publicação do Essa Noite, em 95, pela Nova Sampa, né? Na época, com o Franco de Rosa como editor ali, e depois ela saiu em 2018 pela Jupate, né? Pela Marsupial, lá no selo da Jupate. E esse daí, cara, na época que foi publicado, assim, eu já tinha um tempo de quadrinhos, né? Eu já tinha feito coisa na Press, no começo dos anos 80, aí fiz muita coisa em fanzine, né? Do meio dos anos 80 até o começo dos 90, mas o Meia-Noite ele foi o primeiro trabalho assim que eu, a nível nacional, assim, né? Que foi um negócio arrebatador na época ali, né? Deu muita divulgação. A gente fez eu digo, eu e o Mojica fizemos um lançamento bem legal aqui em São Paulo, no Espaço Unibanco. E assim, foi uma coisa. A ideia de adaptar o Zé do Caixão em quadrinhos foi uma ideia pensada. A amizade que eu depois fiz com o Mojica foi acontecendo, né? A gente ficou bastante amigo, e mesmo quando eu parei de fazer os filmes, fazer quadrinhos do Zé do Caixão, né? A gente continua amigo, continuei frequentando a casa do Mojica para tomar um café com ele, dar um prosear, de vez em quando dar uma fuçada ele tem uma... Não sei se você sabe disso, Heitor. Eu não sei que fim levou isso, viu? Mas ele tinha uma coleção de quadrinhos invejável, cara. Negócio assim de cair o queixo, né? Eu me lembro de ver na casa dele, quando eu fui, tinha uma porrada de gibis da Abril, de formatinho, encadernados, todos em capas pretas, né? Ah, sim. Aquela estante preta. Assim. Que massa. Muito bom. E Laudo, quando você olha para a tua carreira hoje, o que mais te orgulha, cara? A obra publicada, o reconhecimento dos pares, ou o simples fato de ainda estar produzido com tesão depois de tanto tempo de estrada? Rapaz, eu acho que eu vou pela sua terceira opção. Cara, outro dia me perguntaram se eu tinha uma percepção de qual era a minha posição, sei lá, no cenário de quadrinho brasileiro. Eu falei, não tenho. Eu falei, nem sei se tem. Eu nem me preocupo com isso. Agora, sim, tem muita obra minha, muito trabalho que eu fiz, que eu tenho um carinho tremendo. O Yeshua, acho que é o que eu tenho mais pelo histórico dele. Mas, o Sal, definitivamente ainda tenho, cara, tesão por fazer. Tanto que eu tenho uma coisa, cara, que os caras falam assim para mim: nossa, Laudo, você produz muito. E realmente, eu tenho bastante coisa. E eu vou conversando, eu vou tendo ideia, vou fazendo, vou pensando coisa.
vem uns povos conversar comigo, os povos é roteirista, né? Os caras vêm conversar comigo e falam, estou com uma ideia de fazer um negócio e a coisa se bate, né? Se levanta ainda, né? O negócio levanta e fica animado, você fala, não, vamos fazer, vamos. E às vezes você vê, você tem meia dúzia. Na minha mesa aqui, eu monto umas pastas com os roteiros, tem uma meia dúzia aqui atrás esperando. Olha, na fila. Mas é tesão, cara. Eu não sei se é o mesmo tesão de quando eu era jovem, quando eu era moleque, mas eu ainda tenho muito. Mas ainda é o que te move, né? Isso é o que me move. Muito bom. Pitombo, querida. Laudo, assim, tipo, uma coisa que aconteceu recentemente na tua vida é que você agora é mestre, né, cara? Mestre com prêmio, com uma láurea recebida Laureado, lá no Ângelo Agostini, né? E assim, muito merecida, por sinal, né? Muito merecida. E é legal essa coisa dos prêmios, assim, né? Às vezes a gente questiona um prêmio ou outro, né? Mas eu acho que, por exemplo, eu queria falar um pouco, assim, aproveitar esses dias dos prêmios, que essa semana saiu o resultado do Jabuti, né? Do melhor quadrinho escolhido pelo Jabuti, que foi esse aqui, ó, esse ano. Do grande Orlandelli, O grande Orlandelli, mais uma história para o velho Smith, que é uma bela HQ, né? Não sei se você leu, né? Sim. É uma belíssima HQ, acho que foi um prêmio bem merecido, assim. Eu acho que é tipo, sem querer citar nomes, alguns concorrentes, assim, acho que não almejavam a ser indicados, não. Eram quadrinhos muito medianos para estarem ali, mas, assim, alguns ali dos indicados, eu acho que faziam jus. E esse quadrinho aqui realmente é muito bacana, assim, a história do senhor, assim, que é aposentado, assim, né? Ele vive a história trabalha as ilusões dele, com as lembranças do passado, e ele reconfigurando isso para o presente, e a atenção dos parentes mais jovens, assim, dando cuidado daquele velhinho e tal, né? É uma história muito bonita. O Orlandelli é um baita desenhista, mas o que pega em muito trabalho dele é essa poética que está temperado nos roteiros dele ali, sabe? É muito bonito. No caso do Smith, é quase 100% essa sensibilidade dele. Teve um outro trabalho que ganhou de publicação da Brasa, que tem o Pedro Cobiaco, não ganhou também? Dentro de um outro gênero? Acho que é. Ah, é? Eu não sei qual é a categoria. A de quadrinho é o Orlandelli, mas tem uma outra. Eu confesso que não prestei atenção, vou dar uma checada nisso, saber. Mas enfim, essa coisa dos prêmios, Laudo, assim, o que você acha? Você fala aí agora que você é mestre, que você tem que tudo mudou. Tudo mudou, né, cara? Agora você sabe como é que Fala, você acha que os prêmios ajudam? Como é que você acha isso no cenário? Cara, às vezes o pessoal fala assim, né? Tem uma maneira de brincar e fala assim, olha, às vezes fala, não estou pensando em ganhar, só concorrer já está valendo. Sim, realmente, mas o bom é ganhar, pô. Mas assim, cara, na verdade, a indicação, o prêmio é aquele período, né? Que você é indicado, você entrou na lista dos indicados, aí você ganhou, e aí tem a celebração, que é o ato da entrega, né, cara? É quando você sobe no palco, faz seu discurso, papapá. E é legal, cara, é importante como estímulo, né? É importante o cara não se ficar preso nisso, né? Eu ganhei o prêmio, agora eu sou o cara. Não, que é aquela história, principalmente que no Brasil é um búfalo por dia que você mata, né? Então, aquela coisa, não é... Mas é importante pelo reconhecimento. Eu já ganhei bastante, cara. E vou te falar, cara, eu ganhei, por exemplo, o Yesha eu já ganhei por lançamento, HQ Mix, lançamento, desenhista, ganhei depois como roteirista. E na época, quando eu ganhei como roteirista, acho que do Yesha que eu fiquei mais feliz, cara. Porque um desenhista ganhar, que se mete a escrever história, e ganhar como roteirista, é uma satisfação tremenda. Eu lembro quando me ligaram falando, eu falei, pô, fiquei super feliz, mais do que quando eu ganhei como desenhista. Então é legal, né, cara? É um reconhecimento. A gente faz bem pro ego, né? A gente vê que tá legal o que está sendo feito, né?
Principalmente num período como hoje, que tem muita gente fazendo, né? Pois é. O mercado está bem aquecido, né? É. Muito bom. Deixa eu te perguntar aqui, ó. Você tem uma obra muito marcada por questões filosóficas, espirituais, e Eixo é quase um evangelho gráfico, né? E ao mesmo tempo uma HQ que fala de humanidade, de dúvida, de fé. Eu queria que você contasse um pouco de onde vem essa necessidade de abordar o sagrado, mas com os pés na terra, esse olhar humano sobre o divino. Ô, Sal, cara, no meio dos anos 80, eu vi um... Eu não sei fazer muito bem o elo, mas isso é o gênese da coisa. Tinha um filme dos anos 80 que eu assisti na época, chamado Coração Satânico. É uma trama, é um filme com o Robert De Niro e o Mickey Rourke, na época que o Mickey Rourke estava bonito, né? Que ele era galã, né, Heitor? Era galã. Houve isso, né, na história da humanidade. Houve isso. Aquele filme, cara, mexeu muito com a minha cabeça. É um filme de suspense, meio terror, né? Mas ele trouxe à tona umas coisas ali na minha cabeça, acho que ele deu um tipo de gatilho, e veio vindo. Na verdade, eu sempre tive essa curiosidade com a questão espiritual. Eu sou um cara espiritualista, espiritualizado, não tenho nenhuma... respeito todas as religiões, assim, mas não tenho nenhuma que eu tomo para mim, sabe? Sou bem aberto com vários segmentos, inclusive orientais, hinduísmo, budismo, essas coisas. Mas, assim, dentro do plano, do campo de vista humano, real, uma ideia muito simples, que assim, como que o ser humano ele consegue deturpar, envenenar, macular algo que seria sagrado, né? Vamos dizer, o campo da real existência de uma consciência, e como que ele toma aquilo para si, deturpa, e os enganados, as pessoas a quem é direcionado esse engodo, aceita. E sendo que o engodo, o trambique, vamos dizer assim, é explicitamente escancarado na sua cara, você entendeu? Então, assim, isso são várias pontas disso, sabe? Então, como essa dualidade do ser humano sempre me interessou. Ao mesmo tempo, por exemplo, quando eu fiz a história do Yeshua, de Jesus, né, no Yeshua, eu me interessei muito pela questão da figura em si, da ideia de Jesus em si, ela ser extremamente subversiva, progressista, de esquerda, você entendeu? A figura dele, mesmo que ela não seja real, ela tem um conceito ali, sabe? Então, essas coisas me interessam muito, sabe? Sempre me interessou em trabalhar. Em 2024, eu lancei pela Devir também As Tentações de Santo Antão, que é até um trabalho, o Sal, o Heitor conhece, né? Que é um trabalho que eu gosto mais, assim, em termos de roteiro, do que o Yeshua, que é grande, né? Tem 500 páginas. Porque essa dualidade, essa dualidade de você, às vezes, deixar de fazer o que é inerente para o seu destino para seguir algo que você acha que está te guiando, você entendeu? Em vez de seguir o que está... Essas coisas me movem muito, sabe? A gente vê Oriente Médio ali, Palestina sendo destruída em nome de uma série de coisas, sabe? Isso é inerente no ser humano, isso me atrai muito, sabe? Essas possibilidades. O porquê, o da onde vem, eu não sei dizer, mas... Entendi. E é bacana, assim, porque você nunca cai no proselitismo, né? Trata o mito ali como narrativa simbólica, não como catequese, assim. É um olhar muito maduro para o tema. Eu só pedi permissão ao Heitor para emendar aqui, aproveitando esse gancho, Laudo. A gente tem visto muita HQ brasileira ganhar corpo com temas densos, né? Política, religião, ancestralidade e tal. Você sente que o público amadureceu ou os autores é que deixaram de ter medo de se aprofundar nesses temas?
Eu acho que as duas coisas, sabe? Olha, para você, vou te contar uma história. É bom quando a gente está um tempo na estrada, né? Então você já vê. O Yeshua, ele foi publicado em 2009 pela Devir. Quando eu comecei a desenhar essa HQ, ela tem 450 páginas, eu acho. Quando eu comecei a desenhar ela, eu pensei ela como uma publicação só. O que hoje, no mercado editorial, a gente chama de ônibus, né? Que são edições de 1000 páginas. Tá? Na época, como não era muito viável, eu pensei em quebrar em 3 volumes, né? Que foi o que a Devir publicou. Mas antes da editora, eu estive falando com a editora Mercúrio, que é uma editora de livros espiritualistas, tal, e foi a primeira editora que publicou os tais evangelhos apócrifos, né? Aqueles evangelhos não autorizados, vamos dizer assim, não tidos como canônicos pela igreja, né? E teve uma história interessante, porque a Júlia Barani, que era a editora na época, e depois foi quem prefaciou o Yeshua, ela gostou imensamente do trabalho, mas na ocasião as sócias delas não estavam botando fé naquilo, porque elas não entenderam, eu estou contando tudo isso, elas não entenderam o que era aquilo que eu estava fazendo, entende? Então, o que elas pegaram? Elas fizeram uma boneca da edição e levaram, na época, eu não sei que livraria grande aqui de São Paulo, ela levou numa grande rede de livros e apresentou para eles aquilo. E eu lembro da Júlia falar para mim que essa editora não sabia o que era. Isso em 2004. Ela não sabia o que era e aonde que eu coloco isso. Então, e depois, na época, até a gente acabou não fechando com a editora, eu continuei a caminhar mais um pouco, quando foi em 2008, eu fechei com a Devir para publicar em 2009. Então, para você ver que, na época, eles não sabiam o que era aquilo, você entendeu? Quer dizer, o que era aquilo? Era uma história em quadrinhos sobre Jesus. Eu lembro que eu conversava com as pessoas não entendiam, eu falava assim, mas o que é isso, Lauto? Você fez um quadrinho canônico? Eu falei, não. Então, você chuta o pau da barraca. Eu falei, também não. Eu falei, é uma saga espiritual. Eu estou contando um trabalho meu como exemplo, né? Não estou querendo me dar como unidade, não. Mas, hoje em dia, você ter a grande amplitude de obra sendo feita, o leitor cresceu, o entendimento do leitor cresceu e o entendimento de muito artista também se aprimorou. E eu acho, Saulo, posso estar falando uma bobagem, porque isso é um achismo da minha parte, que o Heitor é jornalista, escreve, pesquisador, ele vai me falar isso melhor que eu. Quando entra uma ala jovem no meio dos anos 2000, que hoje já não são autores jovens, né? Mas você tinha ali o Rafael Coutinho, os Gêmeos, e uma série de caras que entraram, e um pouco depois vieram as mulheres, elas começaram a dar um outro, como é que eu vou dizer, um outro Enfoque. Padrão de... Como é que é? Enfoque. Oh, nada como falar com um jornalista. Deram um outro enfoque, deram uma outra inteligência para a coisa, você entendeu? Deram uma outra expressão. Saiu um pouco daquela coisa gibi, não falando isso de uma maneira pejorativa, mas deram um outro enfoque, como falou o Heitor. Salvo raras exceções, as mulheres são fodas. Mas cara, então veio todo esse pacote. E veio uma geração aí de homens e mulheres, e mais recentemente autores LGBTQI+, que abriram bem o leque da coisa, sabe? Saíram de uma coisa, abriram completamente. Então, é tudo no momento certo, sabe? E, assim, lá atrás, para mim, isso no meio do... Quando, por exemplo, quando eu pensei em publicar o Zé do Caixão, é porque eu queria fazer o Zé do Caixão em quadrinhos. Mas eu também queria ter um produto em mãos que eu chegasse para a editora e falava, olha, eu tenho isso aqui, é legal. Então, na época, eu escutei muitos caras falar, olha, a gente não publica, quem é você para a gente publicar quadrinho? A gente publica fulano, Beltrano, que são conhecidos.
Hoje não, hoje você vê editora em média, ou editora até grande, publicando autores que não tiveram uma vida... Os caras tiveram vida em Instagram, por exemplo, e já estão lançando álbum. Quer dizer, é isso que às vezes eu falo quando eu vejo muito carinha reclamar da situação do quadrinho brasileiro ainda, que não está boa. Tem coisa para arrumar, mas para um cara como eu e o Heitor, a gente tem a mesma idade aí, né? Você pegar anos 80, bicho, você não tinha prospecto de nada, velho. Você fazia por amor mesmo, né, Heitor? Não tinha... Se você não chegasse na banca, você estava frito, né? Porque... E para chegar na banca, nas editoras que distribuíam revista em quadrinho em banca, não havia produto, assim. Havia, assim, a meados dos anos 80, virados dos 80 para 90, tinha uma série de revistas mix, né? Até de material brasileiro. Mas eram revistas com tiragem muito pequena, com circulação menor e tal. Mas chegar nas grandes editoras, nem pensar. Hoje as editoras correm atrás de quadrinho, até algumas editoras correm atrás de quadrinhos completamente desconhecidos, né? Sem nenhuma, assim, não existe nenhuma lógica editorial. O pessoal quer botar quadrinho para vender, porque o quadrinho vende. Se você entra numa banca hoje, as bancas que têm revistas, você pode ver que metade da banca é quadrinho. Né? Você vê que, por exemplo, o Sal, quando em 2009 também, 2010, quando a MSP, o Maurício de Souza, ele abriu um espaço para pegar autores naquele primeiro MSP lá, que é o MSP 50, né, o Heitor? Sim. Eu não lembro, eu participei daquele lá. Aquilo abriu a porteira, né, para um monte de caras que vieram depois daquilo, que é o Maurício de Souza abrindo, como o Sidney Guzman lá criou esse termo, né, deu os brinquedos do Maurício de Souza para esses artistas, é coisa que até acontece hoje. Eu, pelo menos na minha ideia, um grande artista, um grande autor que é o Maurício, mas ele é um grande empresário também, né? Ele não vai dar os brinquedos dele se ele não tiver uma plena segurança para quem ele está dando para o gente. Então é para você ver a força que está. É muita gente. Você pega a CCXP... Só um parênteses aqui, Lau, só um parênteses. O Maurício lançou 3 livros naquela época com 50 artistas, né? E hoje, assim, agora acabou de lançar o MSP 90, para você lembrar, 90 anos dele, tem 90 artistas que não estavam naqueles 150. Não. Né? Alguns artistas que também colaboraram com as gráficas MSP, que eu acho que já passaram de 40 faz tempo, né? Enfim, é muita gente surgindo, continua surgindo. É muita gente. Teve um negócio, tem uma coisa, por exemplo, que é o seguinte: você pega, vou falar grosso modo. Isso não quer dizer que está maravilhoso, mas quer dizer que está legal, eu acho. Certo? Sim, por exemplo, sim. Você pega quase como nunca esteve antes, né? Cara, você pega a CCXP e, vamos lá, vou dar números baixos. Você tem 400 artistas participando. Vamos lá, cara, você move um dinheiro legal, porque quadrinho é venda. Ele não é obra, ele é uma obra de arte, mas ele não é um quadro que você tem que ir na galeria ver. Ele vai funcionar na troca. Você vai comprar nem pela internet, por algum site de venda, ou você vai numa livraria. Ele funciona quando você compra, né? Essa troca, o leitor comprou, leu, tal. Se você pegar 400 autores vendendo, você vai pegar cara que vendeu pouco na CCXP nesses 5ª, sexta, sábado, 5 dias. Nesses 5 dias de evento, o cara vendeu pouco. Não teve, sei lá, vamos lá, o cara ele faturou R$1.000 nesses 5 dias. E você vai pegar autor que vendeu R$1.000 por dia ou até mais. Eu estou dando um número bem louco mesmo. Se você pegar 500 autores ali você movimentou um dinheiro legal ali. Você movimentou gente interessada, sabe? Eu acho isso muito satisfatório, assim, muito, muito bacana, né? Estou falando bobeira, Heitor? Eu estou viajando, né? Não, eu acho só que os eventos com esse porte aí, eles deviam se espalhar pelo país, né? Isso aí, e aí realmente, se tivesse um evento desse tamanho por mês no Brasil,
os artistas de quadrinhos estavam feitos, porque eles conseguiriam sobreviver de quadrinhos, né? Pelo menos os artistas conseguem chegar nesses eventos, né, também, né? A desconsiderar que eu não sei quantos artistas se candidataram à última CCXP, mas muitos não entraram, né? Muitos não entraram. Mas existe evento pra caramba que poderia haver muito mais eventos assim, eventos fortes, né? Tem público para isso, né, Heitor? Claro que tem público pra caramba. Você vê que o quadrinho está sendo lançado por um monte de editoras, assim, porque as pessoas, hoje em dia, o público de quadrinhos, ele não gera vendas de centenas de milhares de exemplares mais. Isso não acontece mais. Em compensação, muita gente pega um ônibus lá do Quarteto Fantástico e paga os R$400, 350, quiser, e paga essa tiragem, né? Ele pelo menos fica empatado. Existe um público que dá qualquer grana. Que nessa época que vendia 100 mil exemplares é porque tinha muito produto popular na gibi a R$2,50, R$1,50, ela faz esse tempo, né? Hoje tem muita gente que tem poder aquisitivo para gastar e comprar gibi todo mês. Todo mês. Isso banca a indústria, né? Pode crer. E aproveitando então, Heitor, antes da gente seguir com o laudo, vamos dar aquele giro rápido aí pelo mundo das HQs, porque... Deixa eu só fazer uma pergunta antes para o laudo, antes de entrar nesse giro. Eu queria fazer uma pergunta e falar de uma parada aqui que também que é... Assim, eu estou pensando em fazer o Pitombadas também, tem uns tópicos assim, né? A gente acabou de falar do Yeshua, né? Que o Yeshua... Você lembra, né, Lauda? Eu apresentei o Yeshua para uma produtora de cinema aqui do Rio, na época. O pessoal gostou bastante, mas assim, é difícil acontecer esse negócio do produto impresso virar cinema, né? É uma coisa que, tipo, todo quadrinista almeja isso, né? E agora, assim, eu quero dar a notícia, assim, que tem um cara que está atingindo, porque está em filmagens, o Crisálida, que esse gibi aqui do Vinícius Velo, lançado pela Guará, né? A Guará, que editora que não está rolando mais. Esse gibi muito legal. É uma ótima história assim, dessa menina aqui, que ela é filha de um sujeito que está se tratando de um câncer, e acaba que quem cria ela é o avô, né? E aí, tipo, eu mandei uma foto aí pro Sal. Sal, bota aí. Essa é a história. A menina é uma atriz nova e tal, mas o menino o rapaz que é o pai da menina é o Vinícius de Oliveira, que as pessoas conhecem mais por aquele papel de criança no Central do Brasil. Ele cresceu. O que está ali de óculos, né? De barba. Exatamente. Ali, né? E quem faz o papel do avô, num raro papel que não é cômico, é o Leandro Hassum, né? Cara, eu vi um negócio desculpa até, Sal, entrar no meio. Eu vi um negócio desse filme na internet. Ele careca, né? Com essa... Sim. Dirigido pelo Silvio Guindani, né? Que é um cara um diretor assim de pouca estrada como diretor, um ator mais reconhecido, né? O Silvio Guindani, ele fez o filme do Mussum, por exemplo, para gente citar um filme de sucesso que ele dirigiu. E está dirigindo esse que é baseado... Eu sei porque eu entendo essa história da demora, porque o Gabriel Weiner, que está por trás, a produtora dele está por trás desse projeto, né? Porque o Gabriel Weiner, que era um dos sócios lá da Guará, né? Ele também é produtor cinematográfico, né? Muito ligado a Downtown Filmes também. E ele já está com esse projeto do Crisálida já faz muitos anos, que está esperando para poder... E agora finalmente está rodando, né? Que é uma alegria também. Um filme de quadrinhos de um gibi que não é tão óbvio assim, né? Você fazer uma adaptação, né, de quadrinho de um gibi desse. E aí, Laura, né, o Yeshua até agora não rolou, mas pode rolar, né? Eu acho que é bem cinematográfico, né? O Yeshua. Então, cara, porque tem um negócio, Heitor, que é o seguinte: antes de ser quadrinho, eu não estou nem falando do meu, estou falando de Crisálida mesmo, viu, cara? Antes de ser uma história em quadrinhos, é uma baita história. Você entendeu? É uma baita história, é muito bonito esse trabalho. Tem um negócio que eu vou falar rapidão para não ficar apertando mais aqui. Uma vez eu comentei numa live isso sobre adaptação literária, que você sabe que eu faço bastante, e eu comentei, teve uns professores que não gostou, mas eu fui da inocência mesmo. Porque assim, e serve para essa coisa de adaptação. Porque os caras falam assim, o cara vai ler, por exemplo, eu adaptei o Iracema, né, do José de Alencar.
Mas vai ser uma ponte para a pessoa ler o original. Eu falei, nem que o cara não lê o livro, o Iracema, ele só lê a adaptação em quadrinhos, ele vai ter, e se for uma adaptação razoavelmente fiel, ele vai estar tendo contato com a origem, o Big Bang na cabeça do Zé de Alencar, que foi a história, sabe? Ele pensou a história de Iracema, e aí o meio de expressão dele era a literatura. O autor do Crisálida, ele pensou a história, o meio de expressão dele foi uma história em quadrinho, né? É disso que eu quero dizer. Então, eu acho que super válido, cara, isso é bacana. Pô, fiquei contente, eu não tinha me ligado que era o Crisálida, viu, Heitor? Bacana. Para isso servem os jornalistas. E a bola está contigo então, Heitor. Vamos dar aquele giro aí nos quadrinhos. Pois é, assim, tipo, eu vou falar de alguns, a gente está aqui no Pitombadas, a gente está sempre falando de lançamentos de quadrinhos do mercado, assim, eu, tipo, cada vez, assim, estou lendo com mais animação, né, porque é bacana falar do gibi, né, porque eu passei muito tempo da minha carreira escrevendo, né, pequenas resenhas, aqui a gente pode falar um pouco mais, aprofundar um pouco mais, né, e tem 4 lançamentos ali, eu vou falar de 5, tem um pirata aqui que eu vou botar no meio aqui, mas, enfim, 4 lançamentos do mercado recentes, e o primeiro que eu gostaria de falar é muito sensacional, que é esse daqui. Will Eisner, uma biografia em quadrinhos de Stephen Weiner e Dan Mazur. É uma adaptação americana em quadrinhos da carreira do Eisner, muito focada nos primeiros anos de carreira dele, o tempo que a família dele emigrou para os Estados Unidos, os problemas que ele sofreu por ser judeu, né? Que existia uma resistência, mesmo em Chicago, onde ele cresceu, existia uma resistência contra os judeus e tal, como se tivesse um antissemitismo assim, velado na sociedade. Né? E aí começa a falar do começo da carreira dele, ele se interessando pelos quadrinhos de jornal, os suplementos, e aí ele começa a fazer gibis, assim, resolve que vai fundar um estúdio, aí chama um cara chamado Jerry Iger, que vira o sócio dele, e aí também o trabalho com o Jerry Iger, uma hora, assim, não faz mais a cabeça, porque o Eisner tem essa função esse objetivo de querer fazer um quadrinho que fale a alma dele, né? Muito embora, tipo, o estúdio que ele abriu, empregou o Jack Kirby, o Alice Wood, empregou o André Leblanc do outro tempo, artistas importantes, o George Tuska, e são vários artistas que praticamente começaram nos estúdios Eisner Iger, né? Então a história fala muito disso. E é um traço, assim, um pouco caricato, assim, mas o caricato aqui, ele funciona para contar melhor a história, né? Tipo, não é um traço muito realista, mas, assim, isso ajuda, né? Como disse nosso querido Scott McCloud, aí ele falando das aberturas de página do Spirit, e ele entra no Spirit, claro, né? Porque ele para a parceria dele com o Jerry Iger e resolve fazer um estúdio ele sozinho mesmo, né? E contrata ele mesmo assistente. E aí ele entra no Spirit e vai para a guerra, continua fazendo gibi durante a guerra, porque ele não vai para o campo de batalha, ele fica na função mais digamos assim, administrativa, fazendo panfletos em quadrinhos para orientar os soldados no campo de batalha e tal. E é muito legal a maneira como a história é contada, né? E essa edição brasileira, né, que é uma edição da Go Comics, uma editora bem recente, que lançou poucas coisas até agora. Até agora está lançando só coisa interessante, né? Lançou o Dave Sim, lançou a antologia lá do Leão Negro, do Ofeliano e da Cíntia. Está lançando agora o Eisner. Uma coisa bacana são os extras que tem, né? Tem vários extras no final de agradecimentos, mas tem um prefácio bem longo da minha querida amiga Marisa Furtado, que esteve junto com o Eisner, acompanhou, fez um documentário para o Eisner, que é referência no mundo inteiro, porque os americanos eles não fizeram um documentário legal sobre o Eisner enquanto ele estava vivo, né? E a Marisa fez uma série em 3 episódios de 1 hora, né, aqui para a TV Senac, que viraram um DVD e ela viajou o mundo inteiro para lançar esse documentário por aí. E é muito legal, assim, particularmente para o meu lado, né, porque ela conta a história de como ela conheceu o Eisner. E isso ela deve muito a mim, porque eu estava trabalhando na produção da Bienal de Quadrinhos de 91 e a Marisa foi trabalhar no Receptivo. E aí fez contato com o Eisner. Ela me cita no prefácio. Aí fala também do dia muito feliz, né, que a gente
que a gente conseguiu, assim, eu como organizador e ela como receptiva, a gente conseguiu essa colher de chá de pegar o Will Eisner e a mulher dele, a Anne, para passar a tarde no barzinho, batendo papo, enchendo a cara e desenhando. Né? Então, eu devo muito a Marisa isso, que a gente conseguiu armar um negócio desse. A Marisa tinha um bar assim que ela fazia uma exposição, uma montagem, uma colagem de quadrinhos, que eu emprestei minha coleção para ela, tive um monte de xerox em alta definição para fazer esse mural. Aí eu troquei desenho com o Will, tá bêbado, aí vamos trocar, eu te dou um desenho, você me dá um seu, eu te dou um meu. Aí ele, beleza, tá topado. E ao longo da vida eu encontrei muitas vezes o Will, vários eventos, o Will adorava o Brasil, então acho que é um lançamento que merece a atenção de todos, porque acima de tudo é uma história muito bem contada pelos autores, muito, muito deliciosa de devorar isso, e o Will merece todas as glórias, né? Maravilha. Tá, então, a primeira dica do Pitombo. A minha segunda dica é o seguinte, é um gibi da Darkside, né? Que é um gibi, um gibi francês do Pierre Morel, que é o Blackbird. Blackbird, essa história é o seguinte, é um grupo de artistas de quadrinhos alternativos, né? É uma história passada numa realidade distópica, né? O que acontece? Existe impetrada uma lei na França que o comércio de quadrinhos alternativos é proibido e ele é perseguido pela polícia. E então esse grupo de artistas assim que se junta para fazer essa história, eles acabam se reunindo clandestinamente, tanto para produzir o gibi como para distribuir, para imprimir e tal. É uma história também muito gostosa de ler, também nessa mesma praia, um desenho com um traço bem caricato assim, né? Mas que você lê com... Você devora, cara. Devora, que a história é muito instigante, né? E tem um final, assim, que eu não vou contar naturalmente, mas um clímax bastante... Enfim, leiam que Blackbird é um belo gibi dessa última leva da Darkside. Gibi muito bom, muito bacana. Aqui muito a gente... Bom. Você está vendo lá, a gente só recomenda gibi bom, né? A gente não fala de gibi ruim. Terceira dica é o seguinte. Terceira dica é um gibi da Pipoca e Nanquim, que é o último trabalho do Guilherme Petreca, que é um artista que também já tem uma carreirinha aí, já fez alguns outros quadrinhos bem interessantes. Ele lançou um aqui, está até marcação, porque eu ainda não li, não li o resto dos extras, que é o Kabuki. O Kabuki fala de teatro Kabuki, né? É como se, isso, na verdade, era um projeto do Petreca e do Thiago Minamisawa, né? Que, por esse sobrenome, ele deve ser de ascendência nipônica, né? Esse quadrinho aqui, a história é contada como se fosse uma peça de teatro kabuki japonesa, né? Aquela tradição. E que, assim, uma coisa que se fala do teatro kabuki é que mesmo os personagens femininos das peças de kabuki, eles são interpretados por homens, né? Só muito recentemente no Japão é que uma mulher passou a fazer parte do elenco de um teatro kabuki. Porque os artistas masculinos que fazem os papéis femininos, eles botam máscaras, né? Para emular as personagens femininas, né? Só que é um quadrinho muito lírico, tem muita splash page, é muito bonito visualmente, né? Aqui, cara, as cores são lindas, né? Detalhes assim, né? E o que acontece? Além de mexer com essa questão do teatro kabuki e da expressividade desse tipo de trabalho, a HQ trabalha a questão da transgeneridade, né? E de uma forma muito sutil, muito poética, sem ser aquela coisa muito panfletária, sabe? Uhum. E aí fica um negócio que passa uma sinceridade muito grande por conta disso, né? Uma coisa legal também do quadrinho é que tem um farto número de extras no final, são tipo umas 50 páginas de texto e imagens, assim, bastante texto, e bastante desenhos do storyboard, porque originalmente o Kabuki era para ser uma animação, né? Então, o roteiro do quadrinho é o mesmo da animação. Eu não tenho certeza se a animação foi exibida em algum festival. Eu acho que não, posso estar enganado, né? Mas, enfim, é muito bacana assim, a mostragem tanto dos eixos como da história em si, né? Muito recomendável, porque é um trabalho muito lírico, muito bonito visualmente. Recomendável, super, super recomendável. Maravilha. Né?
quarto e último antes do bônus. Eu tenho a quarta e última e tenho um bônus. A quarta e última eu li hoje, cara. Eu li hoje na cama, assim, eu não parei de ler. E essa é uma HQ brasileira que nos induz a reflexão, muito nós que gostamos de quadrinhos, nós que colecionamos, que é o colecionador. Né? Os atores são o Jason Horley, que é acho que ele é um contista, mas ele é o primeiro quadrinho que ele lança como roteirista. Desenho do Jefferson Trindade, que o Lau deve conhecer, né? Com o cara com vários trabalhos publicados. E as cores são do Juliano Dalben. Né? É um lançamento da Hipotética. Né? O que fala essa história? Ele fala de um camarada chamado Érico. Por acaso, o prefácio, quem faz o prefácio é o Érico Assis, né? Que é charado o protagonista. Érico Assis já esteve aqui no Pitombadas e tal. E ele fala o Érico, do personagem, é um colecionador de gibis que está questionando o hábito de colecionista dele. Ao mesmo tempo que ele enfrenta um problema na vida dele, né, um problema sério, e ele é questionado pelos amigos, e ele questiona o universo dos quadrinhos, o universo do colecionismo, o universo do que acontece. Ele questiona o papel até dos youtubers de quadrinhos, né? Meio que tipo induzindo o leitor a pensar que muitas vezes muitos youtubers eles fazem seu trabalho de youtuber assim muito naquela coisa do caça-clique, naquela coisa de tipo precisamos falar de alguma coisa que dê engajamento, porque senão a gente não vai ter clique, né? E ele fala muito disso e fala também da questão de ele foi dono de uma loja, o personagem, né, dessa história fictícia, né? Foi dono de uma loja de quadrinhos e ele achava um tédio, não o dos quadrinhos, mas conviver com o público que ia na loja. Parecia que ele sentia que estava afastando da vida dele contato com pessoas que, para ele, iriam enriquecer mais a vida dele, né? E aí ele fica no convívio com esse pessoal dos quadrinhos, assim, e ele, cara, resolve de uma hora para outra vender tudo, né? Ou pelo menos vender parte da coleção, ou se livrar aos pouquinhos, ou tipo, de repente o amigo dele tá lá na loja dele, vai vendo mais um escaninho ali, esse gibi com autógrafo do Frank Miller, isso aqui, esse autógrafo aqui do Darwin Cook, o que você tá vendendo? E é bem específico para quem gosta de quadrinhos, tem muita referência de quadrinhos que quem acompanha a cena conhece, né? Quem acompanha a fundo conhece. E, quer dizer, é muito legal e nos induz a uma reflexão, né? O desenho do Jefferson também vai naquela trilha assim, parece que eu prefiro muito essa onda, né, do quadrinho que não é tão realista assim, mas que comunica mais falando dessa maneira, né? É muito bacana, é muito legal. Eu fiquei extremamente feliz de receber esse gibi aqui. São os meus 4 gibis, minhas 4 recomendações. E eu queria botar um bônus aqui, né, que eu acho que isso não merece muita divulgação aqui, porque é um quadrinho que não saiu no Brasil, um quadrinho americano, que já deveria ter saído, mas que é tão interessante que eu resolvi falar dele, que é um gibi de super-herói, que é o Avengers The Veracity Trap. Vingadores e a trama da veracidade, a armadilha da veracidade. Né? É escrito pelo Chip Kidd, desenhado pelo Michael Shaw. Né? Chip Kidd já fez muitos livros teóricos, né? na linha daqueles livros sobre o Alex Ross e tal. E aparentemente, esse não é um gibi da Marvel, porque ele foi lançado por uma editora chamada Abraham Books. É uma linha da Marvel, que a Marvel libera outras editoras para fazerem histórias meio aleatórias sobre o universo deles. Já teve uma história dessa Abraham Books que saiu no Brasil, que é uma história do Quarteto Fantástico. Você falou de um desses pitados, a gente falou dela. Uma história do Quarteto Fantástico desenhada pelo Alex Ross. Né? E essa aqui é uma história dessa mesma linha. Só que o traço dela, você vê os Vingadores, quem conhece Vingadores sabe que isso aqui é a formação quase inicial dos Vingadores, né? Enfrentando o Loki, Sim. Que é o primeiro vilão dos Vingadores. O traço, só essa splash page você diz, o Sal vai me responder, quem é o grande cara que influencia essa história? Jack Kirby. É totalmente Jack Kirby, né? Totalmente Jack Kirby, você vê pela apresentação dos personagens, por exemplo, que vão aparecer. O mundo total ali. A apresentação dos personagens é a Marvel Masterwork Pin-Up, para apresentar os personagens que vão aparecendo, né, na história. Né? Só que o que acontece com essa história? O que é o barato? Acontece uma situação lá que os Vingadores estão enfrentando um monte de monstros.
E o Thor não está com ele, ele tá ainda atrás, ele tá sabendo que a trama foi engendrada pelo Loki. E o Loki bota ele num raio, uma energia assim, que ele vai parar. Vou tentar até pegar essa página aqui, porque é do efeito visual muito bonito. Ele vai parar numa outra dimensão. Essa página aqui, ó. E ele vai parar numa dessa dimensão, e quando ele volta, ele fala para os Vingadores, gente, nós somos Traço e Nanquim, cara. A gente foi criado por um monte de infeliz que pensa que está fazendo quadrinho, trabalho literário sério, não é falando um negócio bobo que é quadrinho para vender na banca, que é desconsiderado. Né? Essas histórias saem mensalmente em revistas que saem na banca, né? E elas só continuam porque o autor quis que continuasse um mês depois. Nossa realidade é essa, amigos. E aí o Capitão América, não, mas a gente tem que acabar com isso, não pode ser assim, isso é uma armadilha, a gente fica preso. Mas a gente não tem. Inclusive, isso que você disse agora foi definido por um roteirista, cara. Não foi você que pensou isso. Então começa a história assim, cara. Começa a história de eles vão resolver essa questão ao longo da história. Que tomara que saia no Brasil, né? Porque é um trabalho muito legal, bem interessante. Bem interessante, né? Minha namorada trouxe da Austrália para mim, fiquei feliz com isso. Achei massa, achei muito bom. E esses são os quadrinhos do mês, assim, da quinzena, né? Sim, sim. Sensacional. Belas dicas, hein? Aproveitando essa coisa toda, fala de alguma coisa de quadrinho que você está lendo aí que é bacana. Dá um. Sal também, né? Não sei o que você está lendo. Eu ainda não terminei, eu estou lendo rapidamente, atropelando o laudo, eu estou lendo O Império dos Gibis. Tô sentado aqui, tô adorando. Cara, é bom demais, né? Quem gosta de bastidor, de história e de quadrinho, obviamente, vai adorar. Muito bom. E tu, Laudo? Tá meio difícil eu pegar aqui, mas eu leio 500 coisas ao mesmo tempo, mas um que eu estou lendo, pegando bem, é uma edição da Tábula, inclusive falando dela, que é o Lobisomem do Colin. Legal. Que eu não conhecia, cara. Eu nunca tinha sabia da existência dessa série. Cheguei a ver na época que saiu na banca, mas nunca tinha lido. E a Tábula compilou, fez um ônibus aí bem legal, né? Eu entrei na campanha, não saiu ainda, né? Ou já saiu? O quê? O Lobisomem? Estou esperando chegar. Eu apoiei numa campanha. Ele está lendo. Estou lendo. Está aqui, ó. Está lendo. A edição ficou legal. Eles tiraram a cor, né? Porque a edição original é colorida. Acredito que o Colin pintou ali no Ecoline, essas coisas. Eles tiraram a cor. Está no PB, ficou legal. O trabalho ficou bom. Eu acho que eu apoiei o Lobisomem que a Noir vai lançar. Manuel. Que a Manuel Noir vai lançar, e aí vai sair. Aí uma meta adicional era comprar alguns gibis da Tábula. E eu acho que o Lobisomem veio nesse pacote, então vou ter que esperar. Eu acho que ele tá no pacote da Tábula. Eu também apoiei esse Lobisomem do Sérgio Lima, que é maravilhoso. É do Sérgio Lima, né? Do Gedeone, né? Exatamente. Esse do Colin, ele é legal, cara, porque ele vai no rastro do lobisomem da Marvel que parou, né? E aí eles continuaram. Então, assim, é um terror meio aventura, né? Assim, é diversão. Eu gosto muito disso, cara. O Colin é maravilhoso, né? Sensacional. Meninos, para a gente estabelecer aqui o nosso previsto, eu quero fazer uma última provocação, entre aspas, aqui para o Laudo, daí o Heitor também faz as considerações dele, obviamente, né? Mas eu queria aqui, para fechar, Laudo, a minha parte, se o Laudo de hoje pudesse mandar uma mensagem em um balão de fala para o Laudo de 83, que estava começando nos quadrinhos, o que ele diria? Rapaz, não penso muito nisso, mas eu acho que... Não vai nisso não, que você não vai enriquecer com isso, meu filho. Olha, bem sucinto, assim, pode vir, não é fácil, em vários sentidos não é fácil,
mas vem que deve ter alguma coisa no fim do arco-íris. Demais, demais. Que bom, que bom. Heitor, meu querido, suas considerações finais para os recadinhos paroquiais depois do laudo. Olha, mais um Pitombadas 10 aqui para o Pitadas. Não, muito bom, né? Eu sempre conversar com o Laudo, assim. Eu vou a São Paulo, como falei, na Comic Con. Espero que a gente consiga se encontrar. Vou ficar uma semana em São Paulo aproveitando o embalo, né? Quero ir alguns dias da CCXP, né? Não irei todos, mas alguns dias eu vou. E espero que a gente se encontre. E só dar um avisozinho rapidamente aqui, né? Aproveitando Claro. que queremos fazer um produto mais informativo. Esse fim de semana aqui no Rio, o vídeo está chegando nesse sábado, né? Estamos no sábado, né? Mas assim, começou hoje, sábado, e vai até amanhã, um evento da Inco, que é uma empresa de quadrinhos, de produção, de um estúdio, né, aqui do Rio de Janeiro, que produz quadrinhos, chefiado, liderado pelo Rafa Pinheiro, né, que é um cara bastante talentoso, bastante capaz. Então, eles estão fazendo um evento aqui na Rua do Passeio, no centro da cidade. Procurem nas plataformas da Inco e tal, vocês vão ter mais informações. Mas eles vão meio que mostrar para as pessoas como é que se produz uma HQ em 24 horas. É um evento que está associado também a um instituto lá da Alemanha. Vão fazer meio simultâneo. Vai ter lives na internet durante o fim de semana todo. Tem um evento aberto lá na Rua do Passeio, aqui no centro do Rio. Quer dizer, fiquem ligados, que acho que vai ser uma coisa bacana de participar, eu acho. Muito bom. E, Laudo, querido, suas considerações finais, seus recadinhos paroquiais, suas redes sociais, como o pessoal te encontra se quiser bater um papo, contratar um serviço. Olha, eu sou facinho, né? Assim que é bom. Assim que é bom, eu sou facinho. Meu Instagram é Laudo Ferreira. Eu tenho um site também, que, além de ter a amostra de alguns trabalhos meus lá, tem alguns quadrinhos meus ali à venda, né, que é o laudoferreira.com. E agradecer, né? Agradecer pelo bate-papo aí, só o Heitor, né? De me trazer aí para Ciranda, né? Que foi um papo bacana. Esses papos são legais, cara. Coisa que eu. Né? Antes da gente encerrar, Laudo, só uma coisa que eu esqueci de perguntar. Você está lançando, não você e uma galera estão lançando um gibi de Odair José em quadrinhos esse fim de semana aí em São Paulo, né? Dia 1º. Hoje, né? Hoje, dia 1º, às 16 horas, na Ugra. Gibi Proibido. A ideia foi do Márcio Snow e do Paulo Kobielski. Qual que é a ideia? Junto eu, a Germana Viana, o Cris Zulo, o Kiko Garcia, lá, né, do Kiko Comics, o Bira Dantas. E aí, só gente fina na parada, né? E aí cada um pegou, chama de Gibi Proibido, por causa de uma música do Odair José, que chama Revista Proibida. Né? Então, legal. E aí cada desenhista deu uma leitura de uma música clássica do Odair José. O Gibi Proibido ficou para a Germana, eu peguei o Vou Tirar Você Desse Lugar. Que beleza. Que na história, a música é o Odair, né, o que seria o cara falando para a mulher que ele vai tirar ela da casa de prostituição. Isso. Na HQ, é a mulher esperando o Odair vir buscar ela, né? E vai ter a presença do Odair, assim, não estava confirmada. Ele vai aparecer lá para bater um papo ali, vai ser bem bacana. Odair que gerou, eu vi agora no Festival do Rio um filme sobre o Odair, biográfico, muito legal. Eu assisti, você assistiu ele, cara? Assisti no Festival do Rio, muito legal. Eu assisti aqui, muito legal mesmo também, gostei bastante, cara. E o Laudo é um cara que... O Laudo é um cara que gosta de música pra caramba. Já fez quadrinho do Clube da Esquina, então quer dizer, um cara que a gente dialoga muito nessa praia também da música, né? Tem coisas para chegar que eu não posso falar, viu, velho? Mas vamos bater um papo, então, quando der para anunciar aí, a gente bater um papo sobre quadrinhos com música também. A gente faz uma live daí, regular no Pitadas do Sal. Vai ser um prazer, Laudo. Falar de música, isso eu aprendi a segunda live que eu fiz aqui no canal.
eu tive um gap por conta de um trabalho que eu fui fazer, né? Eu estreiei em outubro de 2000. E aí eu só fiz a segunda em janeiro, porque eu tive um trabalho que me tomou muito tempo nesse período. E a primeira, quando eu retomei em janeiro, foi com o Ricardo Alexandre. E ele falou uma frase que eu tomei para mim. Ouvir música é muito bom, mas falar de música também é bom pra caramba, né? Não, só para o Heitor, né, o Heitor, quando me chamou para fazer o projeto gráfico do disco dele, que eu ouvi o disco dele, não era eu não sei como é que fala, Heitor, mas não era... Estava masterizado, não era a versão final. Não era a versão final, já me arrebatou, assim, já achei maravilhoso, tudo. E eu achei legal que, assim, às vezes, eu já fiz capa de banda, de disco, fiz vários trabalhos ligados à música, mas os caras sempre me pegavam para trabalhar como um desenhista ali. Já fiz caricatura de banda, a banda do Tim Maia, fiz uma capa no disco deles e tal. E o Heitor me chamou por algo que eu sempre tive tesão de ver em discos, nos discos antigos, que é o expediente, que é as fotografias, uma capa com fotografia do artista. E eu pensei a parte gráfica do disco dele assim, não tem que fazer coisa de quadrinho, isso é outra história. Achei muito bom. Tesão muito puro fazer. Vamos marcar uma live, então, no canal. Não vai ser nem gravação, que nem hoje. Vai ser uma live para a gente falar de música, né, Heitor? Com certeza, com certeza. E é isso, meus queridos. Muito obrigado por mais esse Pitombadas aqui no Pitadas do Sal. Laudo e Heitor, obrigado. A galera, espero que curta aí nesse final de semana, tá entrando a gravação aí neste sábado, para a galera ter mais um conteúdo do Pitadas do Sal no final de semana. Eu estou encerrando aqui a gravação, mas me despeço de vocês offline. Valeu, galera. Beijos. Tchau. Valeu.